Bom dia, queridos irmãos. Deus abençoe vocês. Eu quero falar hoje sobre Deus ouve a sua oração. Evangelho de João, capítulo 15, verso 7. Jesus diz o seguinte: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O profeta Isaías, no capítulo 65, no verso 24, diz o seguinte: E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Meus amados irmãos, quando precisamos falar com alguém influente, intercedermos por alguma necessidade, precisamos de um acesso. Precisamos de um mediador. E na maioria das vezes é difícil e até impossível o contato. E muitas vezes não somos atendidos. Pois bem, a Bíblia nos traz relatos antigos que o ser humano perdeu o contato e a comunhão com Deus depois da sua queda, depois da desobediência à ordem divina, depois do pecado. Deus teve que expulsar o ser humano da sua presença. Na verdade, muitos não compreendem este ato de Deus, mas este foi um ato de amor, pois sendo Deus santo, seria impossível a convivência do homem com Deus e permanecer vivo. Porém, Deus ama a sua criação e não desistiu do ser humano. Por isso, ele se permitiu anteriormente o contato com alguns escolhidos por ele para serem mediadores entre Deus e os homens. Isso foi feito através de sacrifício de animais, como expiação pelo pecado, intermediado por um sumo sacerdote ou um profeta. Isto seria provisório, até que Deus encontrasse um homem capaz de se interpor com um sacrifício perfeito. Deus buscou entre os homens alguém capaz de se interpor e se colocar entre Deus e os homens, mas não achou ninguém capaz. Então, ele enviou seu próprio filho em figura humana, alguém que por amor se interpôs entre Deus e os homens, se entregando como sacrifício perfeito, sem pecado, sem mácula, levando sobre si a culpa de toda a raça humana, trazendo assim acesso direto a Deus por meio do seu sangue inocente. A tantos quantos nele crescem. Como esse mediador não tinha pecado, a morte não pôde retê-lo no túmulo. Logo, ele ressuscitou como sumo sacerdote para sempre, intercedendo por nós nos céus até hoje. Esse Filho é Jesus. Esse Filho de Deus que se entregou por nós se chama Jesus Cristo. E a promessa é que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso ele está nos falando em João 15, 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Este é o tempo mais importante da história. É o tempo de nos achegarmos a Deus pelo único e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Hoje é mais fácil chegar a Deus do que as autoridades instituídas humanas. Entre no seu quarto, feche a porta, e teu Pai que te vê em secreto te ouvirá. Mas lembre-se, o único mediador que vai interceder por você se chama Jesus.
Deus ouve a sua oração. Eu sou o pastor Sérgio Fraga, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, e gostaria de convidá-lo a estar conosco em uma de nossas reuniões que são realizadas às quintas-feiras, às 19h30, ou aos domingos, às 9 horas da manhã, nós temos um poderoso estudo bíblico, e às 10 horas um lindo culto. E também, às 18 horas, uma reunião muito abençoada. Nós estamos na Avenida Jornalista Moacir Padilha, 427, Jardim Primavera, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Deus tem ali uma bênção esperando por você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.